da oração, da comunhão dos cristãos, de boas obras. Então, alguns pontos aqui nós vamos estar tratando com os irmãos concernente a essa questão. E a princípio, nós queremos começar com a questão da importância de viver uma vida renovada. A importância de viver uma vida renovada. Quando nós observamos esse detalhe, é importante nós observarmos que uma vida renovada, ela começa com o nosso intelecto, ou seja, com o nosso cérebro, o nosso raciocínio. É o nosso intelecto que nos dá a capacidade de raciocinarmos, e aí o cérebro processa e nós somos seres racionais. Então, isso é importante. Por exemplo, num culto como esse, nós entendemos o que está se passando no culto, porque nós somos um ser racional. Não ser racional, por exemplo, como um animal. Um animal pode entrar num culto como esse aqui, ele não vai entender nada, não vai saber de nada, ele tem um instinto. Mas nós somos seres racionais. Então entendemos, compreendemos, raciocinamos. Isso é importante. Agora observe, abra sua Bíblia, por gentileza, rapidamente, Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que é um versículo que eu quero também citar rapidamente aqui, para nós refletirmos nele. E observe que o livro do profeta Isaías, Deus está falando com a nação de Israel. Deus, ele está falando com a nação de Israel. Eu quero me deter aqui, depois nós vamos ler esse versículo, mas algo importante. Por exemplo, o Antigo Testamento, conhecido como Vétero Testamentário, o Antigo Testamento, ele era regido por 3 leis. Por exemplo, lei moral, lei civis e lei cerimonial. Isso é importante. Agora, observe que nem sempre existiu essas leis no povo de Israel. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós temos que voltar, para algumas questões, alguns detalhes. Por exemplo, você sabia que a Bíblia ela trata de 7 dispensações? 7 dispensações a Bíblia ela trata desse assunto. Por exemplo, cada dispensação, uma dispensação significa um período pelo qual Deus ele prova o homem. Uma dispensação. Então, o primeiro período da dispensação é o período da inocência. É o período da inocência. Se você quiser anotando, pode ir anotando. O primeiro período da dispensação é o período da inocência. Esse período da inocência é o período em que estava Adão e Eva, os primeiros, de acordo com as Escrituras, os primeiros seres humanos, Adão e Eva. O segundo período da dispensação é agora o período da consciência. É quando Adão e Eva, eles caíram ou pecaram. No período da inocência, eles viviam em plena comunhão com Deus, porque eles estavam debaixo de uma inocência. E que tipo de inocência era essa? Não existia o pecado, não existia as questões da malícia, não existia a concupiscência, que a Bíblia fala que são desejos, paixões desenfreados, o qual leva o ser humano a uma degradação terrível, a um nível baixo. Não existia esse tipo de situação, porque não existia o pecado. Então ambos estavam nus e eles não sentiam vergonha, não tinha esse problema. Era como, por exemplo, uma criança na sua infância, sua idade de 3, 4, 5 anos, ela não vai ter uma maldade olhando um para o outro, é inocente. Então eles viviam nesse período. Quando eles pecaram, diz a Bíblia que agora, automaticamente eles caíram. E quando eles caíram pecando, agora eles vão passar para o período da dispensação da consciência, onde agora veio o entendimento. Agora eles perceberam, diz lá em Gênesis, que eles estavam nus. Aí vem a questão da vergonha e tantas outras coisas que não dá para a gente
tomar muito tempo aqui, senão a gente vai ficar muito detido aqui a situação. Então, depois da dispensação da inocência, da consciência, nós vamos ver agora a dispensação do governo humano. Nós vamos ver agora a dispensação do governo humano, quando começa ali na descendência de Caim, na Torre de Babel, e começa aquela questão até Noé. E depois nós vamos ver a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal. Essa dispensação é a dispensação onde Deus levanta a nação, ou posteriormente chamado os hebreus, descendente de Abraão. Abraão, um dos caldeus, onde Abraão morava, em uma terra da Mesopotâmia, em um lugar onde também existia outra civilizações antigas ali na região. Então Abraão foi tirado desse lugar por Deus para ir para um lugar o qual Deus mostraria. É interessante nós observarmos um detalhe aqui. Por exemplo, nós vamos observar que antes de Abraão receber a promessa, e essa promessa ele vai direcionar pastor Gilvão para Canaã. Antes de Abraão receber essa promessa, o seu pai já tem o desejo de morar em Canaã. Isso é interessante. Quando às vezes a gente pensa que o desejo de Abraão de morar em Canaã já era um desejo divino, mas já era o desejo do pai de Abraão, porque ele saiu para ir para Canaã, e no meio do caminho o pai de Abraão morreu. Então Deus, naquele momento, ele chamou Abraão, ou Abrão, porque Deus vai mudar o nome, e agora Abraão vai sair em direção a um local onde Deus mostraria para onde ele ia. Ele não sabia que ia logo lá para Canaã, mas com certeza era o lugar em que Deus fixaria o seu povo, ou seja, uma promessa daquela terra onde Deus daria como promessa para o seu povo. Aí é um processo que nasce agora os hebreus, posteriormente nós vamos ver Israel, que é os judeus nos dias de hoje. Então observe que isso aqui é interessante. Então nós observamos a quarta dispensação patriarcal. Na quinta dispensação, nós vamos ver agora a dispensação da lei. A dispensação da lei. Agora nós vamos ver que Deus, das tábuas da lei de Moisés, que é chamado Decálogo, e depois nós vamos ver que Deus vai dar a lei moral, lei civil, lei cerimonial para o povo. Vai surgir aí o Tanakh, Midrash, vai surgir tantas outras como o Torá, que é os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vai surgir várias leis em Israel. Agora o que é interessante, que depois dessa quinta dispensação vai surgir agora a sexta dispensação, e nós vivemos nela, que é a dispensação da graça. Essa dispensação ela está em Jesus, a dispensação da graça. E a última dispensação, ainda que vai acontecer, é a dispensação do milênio. Então observe que dentro dessas 7 dispensações são períodos pelo qual Deus prova o homem. E é interessante nós observarmos esse detalhe, porque o Antigo Testamento, irmãos, nós temos que ter muito cuidado para expormos no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem período que não existe a lei, pastor Gilvão. Não tem lei. Você pode ver ali em Caim, no início de Adão e Eva, Caim, Torre de Babel, você vai ver ainda em Noé, até surgiu os patriarcas. É interessante que quando nós falamos da lei, a lei para Israel, porque existia a lei das outras civilizações. Por exemplo, a lei mais antiga, chamada do Código de Hammurabi, que era lá do Babilônio, as leis dos egípcios e outras leis de outras civilizações, que tinha lá os sumérios e tantas outras civilizações. Mas a lei para o povo de Deus, que os hebreus, os israelitas, o povo judeu, veio com Moisés. E é interessante que esse povo, ele viveu debaixo de muito cativeiro. Era um povo que viveu em servidão e foi muito influenciado por outras nações. Quando nós estudamos o pano de fundo histórico, nós vamos ver que essa nação foi muito influenciada, e não só influência de cultura, mas também de código, de lei também foi influenciada. Agora, o que é interessante é que quando nós observamos o Antigo Testamento,
nós temos que ter cuidado de aplicá-lo, porque o Novo Testamento vai fazer referência do Antigo Testamento, e sem o Antigo Testamento não teríamos o Novo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser anulado, mas o Antigo Testamento, quando é para expor, tem que ser analisado, observado com detalhes, critérios, para aplicar nos dias de hoje para a nossa vida. Pois nós não vivemos mais debaixo da lei. Não estamos mais vivendo debaixo da lei. E a lei vai até Cristo. Então, para que nós possamos entender isso aqui, é importante. Abra sua Bíblia, Romanos, para depois nós dizermos lá o que é o Romanos, que nós falamos 12, mas vamos ler logo Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Quem achou aí, pode ler, por favor, rapidinho, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Observe que o fim da lei é Cristo. Então a igreja que somos todos nós, observe que um só de nós não somos igreja, nós somos membros, mas a igreja é todos os membros. Todos os membros é igreja. Eu só não sou igreja. Eu sou membro da igreja. Eu sou membro de um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo. Então, é importante observarmos isso, porque agora está uma moda agora dos desigrejados, né? Uma moda agora dos desigrejados. E agora estão dizendo que pode ser cristão, ser crente em casa, né? Ser crente em casa, adorar a Deus em casa. A gente sim pode ser crente em casa, adorar a Deus em casa, não tem problema nenhum, porque o culto começa no nosso lar, na nossa casa. Só que a Bíblia nos ensina, desde o Antigo Testamento, que tanto o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus tinham líder, como também no Novo Testamento a igreja tinha líderes. Então quem é líder dos desigrejados? Quem é líder congregando dentro de casa? Eu tenho que ter uma autoridade sobre a minha vida espiritual. Isso é muito importante, mas estamos vivendo no século 21. É tantos questionamentos que até uma mulher famosa, aí não vou citar nome por ética, mas vocês sabem que diz que é a rainha dos baixinhos. Ela agora sugeriu refazer o Novo Testamento. Refazer o Novo Testamento. Para quê? Para tirar alguns textos bíblicos que eles acham que são homofóbicos, que eles acham que confrontam a visão, princípios do mundo, princípios deles. Mas a Bíblia é a Bíblia, irmãos, e ninguém vai mudar ela. Ninguém vai mudar a Bíblia. E nós andamos por ela. Agora, olha que interessante. Nós acabamos de ler que a lei vai até Cristo. Isso não significa, porque a lei vai até Cristo, que o Antigo Testamento ele tem que ser abolido, ele tem que ser anulado. Não, o Antigo Testamento diz no Novo Testamento que ele serve para nós como exemplo. Quando estudamos o Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento, nós temos que observar que tem milhares de bons exemplos para seguirmos. Os bons exemplos do Antigo Testamento. Os bons exemplos nós podemos aplicar e seguir. Mas os maus exemplos, que é negativo, não. Por exemplo, eu vou seguir o exemplo quando Davi caiu em adultério com Batseba? Claro que não. Mas eu vou seguir o exemplo quando ele reconhece o seu erro. Quando ele vai até Deus. Quando ele se humilha. Então tem vários exemplos no Antigo Testamento que nós vamos dar aqui, que nós podemos aplicar para a nossa vida nos dias de hoje. Mas temos que ter cuidado com os textos bíblicos, porque existem textos no Antigo Testamento específicos para aquela época, para aquele tempo. E isso é interessante. Agora, observando o Novo Testamento agora, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, vamos ler, por gentileza, rapidinho. Romanos 12, 2. Quem achou pode ler? E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, eu quero parar somente nesta palavra aqui de renovação. Essa palavra renovação no grego é metanoia.
Olha que interessante, metanoia quer dizer o seguinte: experimentar uma mudança na disposição de ânimo e sentimento. Arrepender-se. Isso é interessante. Olha que algo tão importante, a questão da renovação. Ela é uma mudança de disposição e ânimo, de um sentimento onde alguém se arrepende. E nós vamos ver no decorrer do Novo Testamento que essa palavra também ela quer dizer mudanças de princípios de prática, uma reforma, é uma mudança, uma renovação na mente. Ou seja, antes nós vivíamos em princípios do mundo, sistema, mas hoje não. Hoje nós vivemos a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela tem as suas leis morais. Por exemplo, do Antigo Testamento, que nós podemos extrair as leis morais. As leis morais não foi anulada. A igreja hoje tem os seus princípios. Por exemplo, a igreja não vive mais de acordo, por exemplo, com a lei civil como era no Antigo Testamento, com a lei cerimonial. Hoje a igreja não precisa mais dos rituais, de matar cordeiro, de derramar o sangue, como fazia o sacerdote. Não precisa mais dessas questões. Tudo isso já foi cumprido em Cristo. Então a igreja hoje ela vive debaixo do sistema da graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. A graça, ela nos envolveu por intermédio do seu Filho, ou seja, por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é importante nós observarmos esse detalhe. Então, uma mente renovada, ela é uma mente que está centrada, envolvida com Cristo. Então, todos os ensinamentos de Cristo, ele vai nos influenciar, porque nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, ela nos dá a capacidade de nós obedecermos a sua voz e fazermos a sua vontade por intermédio de um agente também chamado Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ensinava, ele pregava, mas quem convencia o homem do pecado era o Espírito Santo. Então é o papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado. Então uma mente renovada é uma mente que ela tem o Espírito Santo atuando na sua vida. Se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida, ele não vai ter uma mente renovada. E isso é importante. Agora, observe aí, Lucas capítulo 17, versículo de número 3. Lucas 17, 3. Santo Deus, glória ao teu nome, Jesus. Quem achou pode ler? Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Observe que ele fala de arrependimento. Então a metanoia, ou seja, a renovação do entendimento da mente, ela não só vem com essa questão de mudança, mas ela vem também com arrependimento. Agora observe Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Quem achou pode ler? E dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Agora olha que interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Então, se já ressuscitaste com Cristo, o que significa isso? Se já ressuscitaste com Cristo. Bom, o único que ressuscitou foi Cristo, sim ou não? Mas como nós vamos ressuscitar com Ele? Sabe de que maneira? No batismo nas águas.
Porque é um sepultamento, ou seja, é símbolo de sepultamento. Ou seja, morreram para o sistema, para os desejos carnais, para tudo aquilo que desagradava a Deus, e ressurgindo para uma nova vida. Ou seja, aqui ressuscitamos com Cristo. Isso é interessante, porque também lá em 1 Coríntios, capítulo, se eu não me recordo, é 2 Coríntios 5,17, vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo, mente renovada. Deus. Arrependimento. Glória a Deus. Isso é importante. Agora observe, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Olha que importante isso aqui. Buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Irmãos, se nós ressuscitamos com Cristo, se vivemos uma novidade de vida, nós temos que dar prioridade para Ele, para o reino. Buscais primeiramente que o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora observe, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente, irmãos, animada, é uma mente que ela tem prazer de buscar as coisas de Deus. E como se buscar as coisas de cima? O que é buscar as coisas de cima? O que nós entendemos em buscar as coisas de cima? As coisas de cima, irmãos, se busca, sabe de que maneira? Em primeiro lugar, em vigilância. Meu Deus. Verdade. Pontos importantes aqui que eu quero observar com vocês. Glória a Jesus. Qual é mais importante para vocês? Palavra, oração ou vigilância? Pode se pensar. Quem acha mais importante? Palavra, oração ou vigilância? Vigilância. Vigiar. Já. Vigiar. Se for para a palavra vigiar e orar. Para você, pastor Gilvan? Vigiar. Pastor Gilvan é catedrático. Mas é vigiar. Vigiar. Mas o que mais nós ouvirmos hoje é palavra e oração. Palavra e oração. Pastor Gilvan, uma mente renovada, uma mente transformada pela palavra de Deus, ele aprende que primeiro ele tem que vigiar. Está escrito na Bíblia? Está. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Quem está falando é o nosso exemplo, é o nosso modelo de vida, é o nosso mestre, é o nosso redentor, é o nosso salvador. Quem está falando é ele. Observa aí, Mateus 26, 41. Quem achou pode ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que interessante. O próprio Jesus está dizendo, primeiro, vigiai. Esta palavra vigiar no grego dá o sentido de estar como sentinela. Está, pastor Gilvan, atento. O crente tem que estar atento. Se ele tem uma mente renovada, tem que estar atento a tudo que se passa ao seu redor. Ele tem irmãos que está como sentinela. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele atua semelhante a um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma oportunidade de um vacilo do cristão. Aí eu pergunto para você, do que me adianta eu ter todo o conhecimento bíblico? Do que me adianta eu ter uma vida constante de oração, mas eu não vigio? Você, perdão. Estou me recuperando de uma inflamação na garganta. Mas olha que interessante. Eu tive uma experiência, eu pastoreei 4 anos